porque para a gente é novidade. Eu não sabia que o Zan tinha participado de um curta. Não sabia, mas fiquei extremamente feliz, que foi o Calafrio. Só que o roteirista e diretor Pádua Carvalho veio para falar do curta-metragem, mas veio também para falar de um documentário que é extremamente novo e que ele vai poder conversar com a gente sobre ele aqui, que é o Mimbó, que, por sinal, chamou a atenção no Brasil inteiro, sobre comunidades quilombolas. Vencedor do 12º DOC Futura, e que tem como cineasta, né, maravilhoso, um piauiense. Que orgulho, hein? Maravilhoso. Saber que os olhos do Brasil estão voltados, né, para o audiovisual do Piauí. É um projeto de muitas pessoas, na verdade, né? Será dirigido pelo Chico Rasta, né, fotógrafo bastante prestigiado aqui no Piauí. Vai ser produzido pela Frame Produções, né, que tem à frente o Alexandre Melo, o Alexandre Rufino. E nós estamos colaborando com esse projeto como idealizadores do Mimbó Filhos da Liberdade, que é um documentário extremamente interessante, porque ele mostra para o mundo essa comunidade que durante muito tempo foi fechada, e é uma comunidade legítima. A história do Mimbó é extremamente interessante, Vanusa. Antes da gente falar da história do Mimbó, eu queria que você falasse um pouco da sua história, né, neste mundo que provavelmente vai longe. Com fé em Deus. Como você falou, né, a gente é um pouco rebolado na vida e a gente vai vivendo de acordo com as circunstâncias. Na verdade, a minha formação, eu sou publicitário, certo? E aí, tardiamente, retornei aos estudos, né, porque tive que largar para trabalhar, e me formei em letras, né, pela UESP, exatamente para entender a linguagem do público, para poder escrever para esse público-alvo, né, do mercado publicitário. E de uns tempos para cá a gente fez a migração para o audiovisual porque nos apaixonou. Há muito tempo a gente já é cinéfilo e a gente é contagiado por este mundo e a gente despertou para esse segmento do audiovisual e viemos produzindo muitas coisas de valor, né? A Frame, que é a produtora com a qual a gente trabalha mais tempo, já produzimos excelente trabalho. Inclusive, para falar, nós estamos agora com a exibição no Cine Brasil TV de uma série piauiense chamada Amor dos Outros, que são 10 episódios, que foi filmada aqui no nosso vizinho estado de São Luís, aliás, no estado do Maranhão, na cidade de São Luís, né, pelas condições que apresentavam lá e nos foram mais propícias. Então, o mercado piauiense tem que abrir as fronteiras para investir no audiovisual. Nós temos vários atores, atrizes, né? Nós temos grandes revelações e temos histórias maravilhosas para serem contadas do Piauí para o mundo, né? Acredito eu também. Exatamente. O mundo carece de boas histórias. E uma boa história não interessa de onde ela venha. O importante é que ela seja bem mostrada, bem contada e ela será aceita em qualquer lugar do mundo. Tá certo? Inclusive nessa série que está no ar agora no Cine Brasil TV, nós temos o Amaury Jucá, nós temos o Igor Medeiro, que são atores piauienses. Figuras conhecidíssimas, né? Dentre outros, temos também o André Ramiro, do Tropa de Elite, que é uma integração de atores nacionais com atores locais para profissionalizar mais o mercado. Então vamos conhecer um pouquinho desse documentário Mimbó. Explicando para a gente um pouco? Tá certo. Olha, o Mimbó é uma comunidade que tem mais de 200 anos e ela foi fundada por escravos fugidos de fazendas de Pernambuco que percorreram mais de 680 quilômetros até chegarem aqui no sertão do Piauí. E durante muito tempo eles tinham medo de serem capturados e se esconderam numa caverna por cerca de 30 anos. Então, quando eles saíram dessa caverna, eles não sabiam que já havia ocorrido a abolição da escravatura, né? Então, conheceram umas mulheres locais, umas irmãs locais, se casaram e se estabeleceram às margens do rio Canidé e fundaram a comunidade Mimbó. E a comunidade Mimbó é interessante porque as pessoas que moram lá são apaixonadas, elas saem, elas estudam, elas voltam para a comunidade. E o mais interessante é que essa comunidade ela tem um regime matriarcal, certo? Ela é comandada por mulheres, certo? Então, nós temos lá a dona Ideusuíta, que foi... o Mimbó foi fundado em 1819. Apenas em 1970
é que ele veio ter, vamos dizer assim, aulas para as crianças para aprender a ler. E a primeira professora foi exatamente a dona Ideusuíta, certo? Que é neta dos fundadores. E aí, da década de 80 para cá, os órgãos públicos, né, os poderes públicos começaram a ver o MIMBó, né, colocar posto de saúde, colocar energia elétrica, então é uma coisa extremamente recente. Mas o MIMBó, ele é muito arraigado numa coisa que é muito forte, é exatamente a tradição que eles procuram cultivar, tá certo? O pagode do MIMBó, muito famoso, certo? É uma legítima tradição cultural da comunidade, certo? Então a comunidade tem cerca de 600 pessoas morando lá. Durante muito tempo foi uma comunidade fechada, tanto é que os casamentos, né, eles eram consanguíneos, né, os primos casavam com as primas, e aí, se você for lá na comunidade, cerca de 90% das pessoas têm o mesmo sobrenome, Paixão. Por isso que eles são apaixonados pelo MIMBó. Então, essa história precisa ser mostrada, precisa ser contada, e nós inscrevemos, né, essa ideia nesse edital do Canal Futura, e concorremos com 12 projetos fortíssimos que tratavam dessas questões humanas, né? Dessas questões de cidadania, procurando mostrar as minorias, dar voz para essas minorias. E o nosso projeto, graças a Deus, ele foi premiado, bem aceito, premiado, e agora nós estamos nesse trabalho de desenvolvimento, tá certo? O Canal Futura está dando todo o apoio, né, nessa estrutura, ajudando na produção, né, colaborando com a produção, com aporte financeiro, com mentorias. E a gente percebe que eles estão tendo apoio, né? Um documentário como esse abre portas para dar qualidade de vida também, né, no dia a dia. Exatamente, porque lá é o seguinte, nós não vamos fazer o que realmente já muita gente fez, vai lá na comunidade, filma a comunidade, não volta para mostrar os resultados e esquece. Então, o que nós queremos fazer, além da gente ir lá na comunidade, porque é o seguinte, você não pode chegar lá e entrar na comunidade, Sim. Você tem que ter a permissão. Então, o Chico Rastra, ele é um diretor que já tem essa integração com a comunidade, e o mais importante, é um diretor negro, tá certo? Então, tem que tudo a ver. Conquistou respeito. Conquistou, né, respeito, ele tem essa ancestralidade também. Eu também sou negro porque eu tenho um sangue, né? Claro, todos nós temos o sangue dessa formação. Nós todos brasileiros, né? somos. Temos esse laço africano. Sim. E aí o mais interessante é que a gente vai fazer esse documentário, conversando com as pessoas da comunidade, mostrando um olhar mais intenso em cima dos hábitos dele, a forma como eles vivem, os sonhos dele. E vamos levar algumas oficinas, certo? Para profissionalizar. Quer dizer, nós queremos deixar alguma coisa. Vocês não querem só contar uma história. Não, nós queremos... Vocês querem também participar dessa história. Isso, construir um pouco da história dele, certo? Valorizando essa cultura. Por exemplo, os figurinos que serão usados no documentário são feitos pelas próprias costureiras de lá. Muito certo? Interessante. Se nós formos fazer, por exemplo, alguma figuração para contar a história desses escravos da Fundação do MIMBó, nós usaremos as pessoas de lá. Inclusive, o dos produtores locais é uma pessoa da comunidade que está nos dando todo o apoio nessa empreitada, tá certo? Porque com esse advento da Covid, as coisas têm que ser todas acertadas previamente para você fazer tudo com extrema segurança. Então, nós estamos respeitando muito isso e nós vamos trabalhar em cima exatamente de acordo, não é, com o que dita, vamos dizer assim, as normas da comunidade, principalmente ouvindo a tradição, ouvindo os mais velhos. Que orgulho para a gente, sabe, Pádua Carvalho? Inclusive você fazendo parte dessa história de forma tão profunda, né? Para a gente é um orgulho. Já te digo desde já, parabéns. Isso é maravilhoso para a gente. É uma referência muito positiva para dentro do nosso estado, já que a gente tem milhares de talentos aqui dentro e que muitas vezes as pessoas pensam que não conhecem e acabam conhecendo e o mundo está vendo. Isso é muito bom. É verdade. Fica feliz. Agora eu queria que você me falasse também a respeito desse curta, porque me chamou a atenção, né? Quando foi feito esse curta-metragem? Esse curta, na verdade, ele foi feito como uma espécie de laboratório. Sim. Como eu falei para você, a gente, há cerca de 8 anos, mais ou menos, migrou para esse segmento do audiovisual, né? Então, a gente dividia a publicidade e o audiovisual. Então, eu pedi permissão lá para o meu sócio, lá que era o Alexandre, né, na empresa de publicidade, para usar as dependências da agência e usar os equipamentos da Frame, né, da produtora. E ele gentilmente cedeu e nós escrevemos esse roteiro e a Mônica Mello
foi que indicou o Zanviana, né, para ser, vamos dizer assim, um dos integrantes desse elenco, e a gente queria uma pessoa meio, vamos dizer assim, que não tivesse tantas características locais, uma pessoa que fosse... E ele tem bem isso, né? E aí o Zan nos pareceu assim, aquele empresário, sério, aquela coisa, e aí a gente pegou também para atuar com ele, Johansson, né, que é um rapaz, o Andreas Johansson, que é um rapaz sueco, certo? Então não tem muita intimidade com a... Você vê que a interpretação dele é assim com sotaque. A gente queria exatamente essa pessoa. E pegamos a Maria Clara Sá, que era uma amiguinha do meu filho que estudava na escola, e convidamos e os pais aceitaram, então a gente colocou, na verdade era para ser a minha filha, mas ela cresceu demais e o vestido já não coube, né? Meu então, Deus, que interessante. E aí o interessante é que era um laboratório e a gente fez e foi filmado toda noite. À noite? Ele foi filmado toda noite dentro da agência, cerca de, se eu não me engano, 2 ou foi 3 dias. A gente tem até as imagens aí para você ir comentando. Isso, a história é o seguinte, é um trabalho que a agência recebe e era um trabalho para ser executado dentro de 2 meses, só que há um problema e o cliente quer o trabalho executado para amanhã seguinte. Olha, amanhã eu vou ter uma reunião com o diretor, inclusive eu trabalho eu faço a participação, eu sou exatamente a voz do telefone, que fala com o Zan. Né? Então, ele chama um dos editores da agência, que é exatamente o Andreas, para fazer esse trabalho. E ele fica sozinho na agência. Ele oferece, você quer alguém para lhe ajudar? Não, eu dou conta do trabalho, eu vou fazer tudo só. Só que ele não sabe que tem uma entidade dentro dessa agência, né, que vai começar a bagunçar a vida dele, vai quebrar jarro de vidro, vai fazer as televisões ligarem automaticamente e vai fazer as cadeiras girarem sozinhas dentro da sala e vai colocar as mãos no espelho quando ele vai lá no banheiro limpar o rosto com água para acordar mais um pouco. Assustador. E é dentro desse clima que a coisa acontece, até um desfecho assim completamente diferente do que se pensava. O terror vai até um certo ponto e depois tem um desfecho que só quem vai ver é quem assistiu o filme, que nós não vamos contar. Como é que as pessoas fazem para assistir, para ficarem por dentro? Hoje nós estaremos colocando esse link à disposição. Vocês podem ir lá na Frame Produções, no Instagram da Frame Produções, no Instagram do Pádua Carvalho, e nós vamos colocar o link à disposição. Já sabemos que a TV O Dia vai colocar na sua programação para passar aí. Muito bom, maravilhoso. Isso é um atrativo a mais para os telespectadores, certo? Dizer que nós temos outros produtos quando a TV... quiser para integrar sua grade de programação, a gente oferece com o maior carinho, né? E em troca, vamos dizer assim, né, de estar nessa agradável conversa com você sobre os projetos futuros, principalmente sobre as etapas de produção do MIBOL. E o Bom Dia está de portas abertas para a gente estar sempre apoiando e divulgando e vendo crescer. É o que a gente deseja. Obrigada mesmo de coração e a gente vai divulgando também nas redes sociais, não é isso, Pádua? Tá certo, e temos outros projetos. Temos outros projetos aí, por exemplo, agora a gente venceu no Audiovisual de Minas também um projeto piauiense que concorreu com mais de 850 projetos e foi contemplado para conversar com os players, que são as pessoas que financiam esse projeto. Muito legal, pois não deixe de trazer essas informações para a gente não, hein? Vamos trazer, vamos manter contato aberto. Vamos ter essa parceria, tá bom.